Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos então mais uma aula de algoritmo de programação em linguagem C. Hoje vamos trabalhar com vetores na linguagem C, tá? Primeiro uma definição, então, o que é um vetor? O vetor é uma variável composta a partir da agregação de um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Ou seja, se a gente vai pegar um conjunto de inteiros, por exemplo, e dizer eu tenho, quero criar 5 inteiros, 10 inteiros, 20 inteiros, isso a gente agrega tudo no nome de um vetor só. Muito parecido com o que a gente conhece na matemática, né? E esses dados são agregados, então, de forma sequencial e podem ser acessados através do índice, que vai definir, então, a localização específica, né, da variável no vetor. Acho que fica mais fácil acompanhar aqui. Aqui a gente tem uma declaração típica, né? Então, começa o nosso programa, a gente declara um vetor V de tamanho 10, do tipo inteiro. Como é que ficaria isso na memória? Nossa memória, então aqui eu peguei um endereço hipotético, quem vai gerenciar isso aqui seria o próprio Windows, né, o Linux, ou seja, o sistema operacional controla o endereçamento. Mas o que nos interessa é que se a variável V tem 10 elementos, ele vai lá do elemento 0 até o 9. Isso é uma coisa importante. Tá? O vetor, o primeiro elemento é de índice 0, tá? E como ele tem 10 elementos, então ele vai começar de 0 até 9. E cada dado aqui ocupa 4 posições de memória. Esse aqui é um detalhe que no momento até não é importante. A gente vai estudar isso melhor quando for ver ponteiros. Mas por quê? Porque cada número inteiro ocupa 4 bytes de memória, tá? Então, meu primeiro elemento, o meu vetor V0, tem o valor 135. O meu vetor V1, o elemento 1, né, do meu vetor, tem o valor -1 e assim por diante, né? Nesse nosso exemplo, por exemplo, o V1 vale -1, o V6 vale 89. E eu posso criar de vários tipos, né? Por exemplo, de números inteiros, de float, no caso aqui, um vetor de caracteres, que seria uma frase, certo? Então, uma frase com 80 caracteres, então do tipo char. A utilização, então, é exatamente quando quer guardar então um conjunto de valores na memória para uma referência futura, né? E geralmente, então, tu vai utilizar uma estrutura de repetição, daquelas que a gente viu anteriormente, para acessar todos os dados. Um cuidado aí que a gente vai ter que ter, né, é que eles são sempre indexados a partir do zero. Então, por exemplo, se um vetor tem 4 elementos, ele vai ir do elemento 0 até o 3. E às vezes o pessoal, quando está iniciando, ele acha que pode ir do 1 até o 4, né? Eu tenho 4 elementos, seria o V1, V2, V3 e V4. Na verdade não é assim, é do V0, V1, V2 e V3. Se tu tentar acessar o V4, vai dar erro, porque não existe um V4. O teu vetor tem 4 elementos, que é do 0 ao 3. Tá? Se ele tentar acessar o V4, não vai existir e vai dar erro. Para fazer uma atribuição é uma coisa bastante simples. Então, tu tem o teu vetor, aqui no caso definir um vetor V do tipo inteiro com 10 posições. Se estou dizendo que o meu V elemento 0 vale 12, o meu V5 vale -13 e assim por diante. Nesse primeiro exemplo aqui, fica fácil da gente ver como ele é mais fácil em algumas aplicações, né? Onde a gente vai calcular a média de 5 alunos e contar quantos ficaram acima da média. Então aqui eu tenho duas implementações, uma com vetor, outra não. Onde eu não tenho vetor, aqui na esquerda, nós temos N1, N2, N3, N4, N5, são as 5 notas. E tu já pensou se tivesse 50 notas? Como é que faria? Vai fazer N1, 2, 3, 4, 5, 6 até 50? Fica complicado, né? Então, as 5 notas, a média valendo zero e o alunos quer contar quantos alunos, né? O contador de alunos. E aí que então o nosso programa começa lendo as 5 notas, né? N1, N2, N3, N4, N5. Depois soma tudo e divide por 5 e eu acho a média. E aí eu vou ver de 1 em 1. Se a nota 1 é maior que a média, vai incrementando o número de alunos. Faz a mesma coisa com a nota 2, 3, 4 e 5. E no fim mostra o número de alunos que ficaram acima da média. Já no exemplo aqui da direita, a gente vai usar vetores e estruturas de repetição, né? Então aqui eu tenho um vetor n com 5 posições, a minha média inicializada em 0,
o alunos, que é o contador de alunos também inicializado em 0, e o count, que é o contador do vetor, né? No caso aqui, então, estou fazendo o meu count variar de 0 até 5, até menor do que 5, né? Então ele vai variar de 0 até 4, cada vez contando mais um. E aí eu vou ler a nota count, ou seja, eu vou ler a nota 0, a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4. E vou fazer a média igual a média mais o ncount que eu acabei de digitar. No caso aqui eu só estou somando as variáveis, né? Então vou somar, vou ler a nota 0 e vou somar na média. Vou ler a nota 1, vou somar. Vou ler a nota 2 e vou somando, e assim por diante. Quando terminar esse laço de repetição, eu venho aqui e digo que a minha média é igual ao próprio valor da média dividido por count, que é 5. Então vai fazer a média mesmo, né? Aqui ele foi somando todos os números dentro desse laço, esse primeiro laço aqui. Ele foi só contando, no fim ele pegou tudo que ele somou e dividiu por 5. E agora eu tenho que ver quantos ficaram acima da média. Então, de novo, vou fazer um outro laço, onde ele vai fazer de 0 até 4, e se a nota conte, ou seja, se a nota 0, nota 1, nota 2, nota 3, até a nota 4, for maior que a média, incrementa o número de alunos. E por fim, mostra o número de alunos total, né? Então, com isso, tem esse exercício resolvido, né? Por fim, vou realizar mais alguns exemplos, vou programar junto com vocês, alguma coisa simples. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro é criar um vetor de valores inteiros com 1000 posições, inicializar os valores de forma decrescente e depois imprimir os valores lidos. Vou abrir aqui o dev. Vamos criar o arquivo, include stdio.h, main, e vamos lá. Então tem que criar um vetor de tamanho 1000. Int, meu vetor, tamanho 1000. E vou ter também um índice, né? E eu tenho que inicializar esse vetor de forma decrescente. Então eu vou fazer assim, for i igual a 999, enquanto i for maior ou igual a 0, i menos menos, vai decrementando, e eu vou dizer o quê? Que o meu vetor i é igual a i. Não é isso? Não. Tem que fazer o meu vetor, desculpe, de novo. Tem que ir de 0 até 999 e menor que 1000, né? E mais. Eu vou dizer que o meu vetor 0 é igual a 1000 menos i. Então o primeiro vai valer 1000, o segundo vai valer 999, né? O vetor de ordem crescente, então, antes eu estava fazendo de ordem decrescente, na verdade eu tenho que ir de ordem crescente, então, que é essa forma correta aqui, até 999, e fazer que o meu vetor 0 vai valer 1000, meu vetor 1 vai valer 999 e assim por diante. E depois eu vou fazer só uma funçãozinha, função não, na verdade um laço de repetição para mostrar. Então aqui eu vou dar um printf, um número inteiro, vou quebrar a linha e vou mostrar o meu vetor i. Isso deve funcionar. Será que funciona? F11, exemplo vetor. Então tá, nosso vetor ele vai começar lá com o número 1000 e vai decrementando até chegar. Ah, professor, isso eu podia fazer sem laço de repetição. Sim, eu sei que podia, né? Esse caso aqui foi só o primeiro exemplo, para a gente ver que a gente pegou, salvou todos os valores dentro do vetor, depois estamos mostrando, né? Por isso é um exemplo. Vamos adiante. Um outro exemplo, então, faça um algoritmo que leia 1000 elementos. Ao final do algoritmo, apresente a soma de todos os elementos que sejam pares. Vou copiar esse enunciado aqui, criar um novo projeto.
barra asterisco, cola, asterisco barra, hashtag include stdio.h, bem, e vamos adiante. A soma de todos os pares. Então, eu tenho que ler vários elementos. Então, vamos criar um vetor de inteiros, chamar um vetor dv. Como eu não quero digitar 1000 números, eu vou fazer aqui uns 5 só, né? Depois a gente pode mudar o índice aí. Quem quiser digitar 1000 números, fique à vontade, né? E aí eu tenho que ter a soma dos pares, e a soma então vai inicializar em 0. E eu tenho que ter um indexador, geralmente a gente usa o i, e vai fazer for i igual a 0, enquanto i for menor que 5, i mais mais. E aí aqui a gente vai escrever assim, ó, printf, digite, vetor, vou botar um número aqui, e o número que vai aparecer lá dentro é o i. Então ele vai aparecer, a primeira vez vai aparecer assim, digite o vetor 0, digite o vetor 1, vetor 2, vetor 3, né? E vamos fazer um scanf, onde vamos ler o número inteiro e salvar no endereço do vetor i. Então aí eu vou estar lendo 5 números. Se eu mudar o índice do vetor aqui, né? Aí eu posso digitar 5, 50, 500 ou o que eu quiser, né? E por fim, eu vou fazer verificar a soma de todos os elementos pares. Vou fazer um outro for, vou copiar aqui, né, que é mais fácil. Copia e cola. Essa chave. E agora eu vou fazer o seguinte, if o vetor i por 102 for 0, quer dizer que ele é par. Então, se o vetor i for par, o que eu digo? Soma mais igual ao elemento do vetor i. O que significa? Se o vetor i for par, vai incrementando na soma. E por fim eu tenho que mostrar a soma. Printf, soma dos pares por cento d, soma. Executando, exemplo, vetor 2. Eu vou inserir os números 1, 2, 3, 4 e 6. Minha soma vai ter que dar 12, certo? 2 mais 4 mais 6, 12. Achou bonitinho nosso programa. Vou adiante. Quem tem dúvida pode voltar a olhar o vídeo de novo, né? Faça um programa que tenha um vetor de 8 elementos. No final, mostre todos os elementos do vetor que sejam maiores do que 50. Muito bem. Todos os elementos maiores do que 50. Aí eu tenho que mostrar, né? Voltamos ao dev. Novo projeto, barra asterisco. Opa, será que não copiou? Não. De novo. Falamos, faça um programa que leia um vetor de 8 elementos. No final, terminamos com um comentário. Hashtag include, stdio.h. Main, um vetor de 8 elementos, um i, é um indexador, e só isso. Aí eu vou copiar aqui, né, gente? Aqui, ó. Essa parte de ler o vetor, a gente copia e cola. For i igual a 0, enquanto i for menor do que 8, i mais mais. Digite o vetor i, f vetor i. Então a leitura de vetor é sempre muito parecida, né? E agora eu vou mostrar aqui os valores que são maiores do que 50. Então fora do for, eu vou escrever assim, ó, printf, valores do vetor que são maiores do que 50. Isso aqui eu vou escrever uma vez só na tela. E depois vou fazer um for i igual a 0, i menor do que 8, i mais mais. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que imprimir. Primeiro tem que fazer um teste. If se o elemento do vetor i for maior do que 50, imprime na tela quem? O número inteiro, que é o vetor i. E vão quebrar a linha, ou dar um espaço só. Botar do lado um do outro. Tá bom? Será que funciona? F11, exemplo, vetor 3. Agora, digite o vetor 0. Vamos botar o número 50, que não vai aparecer. O 85, o número 2, o número 12, o número 99, o número 117, o número 2 e o número 0. Esse é o nosso último número, né? São 8 elementos, vão do 0 ao 7. Ele vai ter que me mostrar valores do vetor que são maiores do que 50. É o 85, o 99 e o 117. Está na tela. Beleza? É simples, né? Voltando aqui, então vou deixar aqui a lista de exercício, né? Já está no site. Então vou pedir para quem assistiu essa aula que faça 3 exercícios para contar como presença, né? Eu vou fazer o nosso conteúdo da nossa primeira avaliação, então até aqui. Eu vou deixar um post mais específico sobre essa avaliação, tá? E você já pode começar a fazer depois, resolver a lista de exercícios, né? Obviamente tem uma lista bem grande de exercícios, podem começar a fazer. Quem tiver dúvida pode ir tirando essas dúvidas comigo, através de e-mail, através do própria interface do Moodle. E vou fazer depois mais uma aula resolvendo mais alguns exercícios, tá bom? Grande abraço a todos, boa noite.